Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje é 36 dias das nossas eleições, num dia que o horário eleitoral gratuito nas televisões e nas rádios para a presidência da República também começa a ser exibido. As interrogações são muitas, né? Se essa modalidade de propaganda hoje influencia tanto o eleitor como influenciava anteriormente. Nós teremos não só a campanha eleitoral, mas os produtos que serão gerados pela campanha eleitoral. Muitos recortes das imagens que serão colocadas pelas redes sociais e aí ninguém sabe exatamente qual o impacto que isso poderá ter no eleitorado de uma maneira geral. Muitas situações tradicionais que mexiam muito com o ânimo do eleitor também estão sendo colocados agora em xeque, como os debates eleitorais. A gente teve uma semana com a aparição aí dos principais candidatos à presidência da República na tela do Jornal Nacional, mas nós não tivemos nenhuma pesquisa para medir o que aconteceu com o eleitorado, com a intenção de voto, com o ânimo do eleitor após essas aparições. E domingo nós teremos o primeiro grande debate com os principais candidatos à presidência da República que já confirmaram a presença. Inclusive o primeiro que vai fazer pergunta nesse debate será o atual presidente da República. Quem será que ele escolherá para fazer a resposta nesse primeiro encontro, né? Pois bem, vou conversar com vocês sobre muitas situações, mas uma que está me chamando muito a atenção: o desespero do atual presidente da República nesse processo eleitoral. E uma pessoa desesperada é capaz de fazer qualquer coisa. E quando a gente fala qualquer coisa, né? Resta saber como enfrentar as possíveis situações de uma pessoa nessa condição. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários e participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5h30 todos os dias, porque nós vamos precisar de muita gente envolvida na política aqui no nosso país, nesses debates, para que a gente ajude a maior parte do povo brasileiro a entender quais são os atores no meio dessa história, né? Então, vamos seguir em frente. Gente, quando eu digo para vocês que o Bolsonaro está muito desesperado, não é segredo para ninguém, porque qualquer analista político, as pessoas do mundo do direito que viram o que o Bolsonaro fez, sempre fizeram aqui a projeção que uma pessoa nessa condição não tem escapatória, ela vai terminar os seus dias na cadeia, porque são crimes. Agora, por que nada aconteceu com o Bolsonaro até hoje? Como a gente já salientou algumas vezes aqui, eu e outras pessoas que eu já entrevistei, enfim, o Bolsonaro ele é um fantoche, ele é um boneco do posto, ele é uma marionete. Como disse agora, que eu mostrei para vocês aqui no nosso encontro, como disse o ex-presidente Lula, ele é uma espécie de bobo da corte. Isso precisava ser mais explicitado, mas infelizmente existe toda uma blindagem por trás de Bolsonaro, que não deixa com que a maior parte da opinião pública perceba isso, que ele é um ser a ser descartado a qualquer instante para se criar um outro no lugar para que as coisas continuem no plano econômico exatamente como elas estão. O Bolsonaro já deve ter percebido esse tipo de situação em função de alguns movimentos, algumas escutas que ele tem de alguns setores, enfim, algumas advertências que alguns militares fazem para ele também. E ontem, na entrevista que ele deu no Pânico, ele falou coisas como essas aqui. Ele falou muitas aberrações, né? Mas elas vão se consolidando nessa obscuridade que se transformou a parcela grande dos seus eleitores, porque não há uma contestação. E não há contestação e essas ideias elas vão cada vez mais se cristalizando nessas pessoas. Então Bolsonaro disse, segundo a matéria aqui e o que eu vi lá no Pânico, Bolsonaro volta a dizer que pode ser preso se perder a eleição e afirma temer pelos filhos. O presidente e candidato à reeleição também disse que deverá comparecer ao primeiro debate presidencial que será realizado no domingo. Aqui no corpo da matéria, eles mostram aqui o que o Bolsonaro disse, né? Ao ser questionado sobre declarações de que poderia ser preso após a eleição, Bolsonaro disse que há 2 cenários possíveis, mas não explicou quais seriam. Eu tenho 2 alternativas, disse ele, de ser preso ou a outra, que eu não vou polemizar aqui, declarou Bolsonaro ao programa. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como Carlos, o tempo todo avisado, não tem cabimento. Pois bem, ele falou isso, ontem eu mostrei para vocês a fala dele assumindo que vai ao debate, como a gente está vendo que está sendo confirmada todo esse propósito, né? Mas ele usa sempre uma linguagem
que é metafórica, mas Freud explica isso. Quando ele vê algumas imagens assim, utiliza para explicar os temores que estão por trás dos seus atos, né? Vamos ver o que ele disse ontem sobre ir ao debate. Participar dos debates. Já disse que o Nine já confirmou na Band domingo, e a dúvida que está da galera é se o senhor... Eu devo estar domingo, não estou batendo, mas no momento eu acho que não devia ir, agora acho que devo ir. Você é fuzilado, né? Vão atirar. Eu vou ser fuzilado, vão atirar em mim, né? Isso aí é uma coisa do inconsciente, gente. A psicanálise explica isso. O tempo todo. Eu sou um alvo compensador para eles, né? Mas acredito que a minha estratégia vai dar certo, porque as perguntas eu já me preparei, né? Como fazê-las. A resposta vai ser simples, né? No tocante a responder, eu não devo nada. Então é tranquilo responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo todo aí nas mídias, pensando no tocante a Covid. Ele tem essa impressão justamente porque ele não teve uma oposição real, né, informacional aqui no nosso país. Então, as mentiras foram graçando, ele continua a reproduzir situações que são, para qualquer estrangeiro, são situações absolutamente irracionais, absolutamente inexplicáveis, como ele dizer que ele foi o único que lutou contra a política do isolamento, do fique em casa, enfim, é um negócio absurdo. Ele jogou milhões de pessoas ao risco e centenas de milhares de pessoas aqui no nosso país à morte, sem falar no colapso que nós passamos aqui na questão da saúde do nosso país, dos hospitais, né? Pois bem, então a Bandeirantes já está lá com o esquema todo montado, e não será apenas a TV Bandeirantes. A TV Cultura vai transmitir também, são 400 rádios espalhadas pelo Brasil, o UOL, enfim. Então, há uma expectativa do que pode acontecer nesse debate, mas diante de tanta cristalização de mentiras, a exposição que o Bolsonaro teve pelas redes, de uma maneira geral, sem nenhum tipo de bloqueio, falando todo tipo de insanidade, todo tipo de situação contra a realidade, enfim. Agora, a batalha vai ser muito mais intensa, e não é por acaso não, porque, como eu digo a vocês, há muito interesse econômico por trás de Bolsonaro, e o principal, que não está sendo colocado na pauta do dia, é a privatização da Petrobras. Gente, ontem ele falou, lá no Pânico, que a Petrobras será privatizada a partir do governo dele. Ele entregou esse assunto de autonomia total para o senhor Adolfo Sachicida. E esse intelectual, esse homem, que a gente já viu algumas cenas aqui na internet, vou colocar aqui só uns trechinhos de algumas aqui para reavivar quem é o sujeito. Esse indivíduo, que ninguém sabe quem é, de onde surgiu, é o indivíduo que está agora centralizando todas as ações para entregar o maior patrimônio público do Brasil, e também a empresa que mais distribui dividendos no mundo ao setor privado, porque a campanha que está sendo feita contra a Petrobras é muito grande. Detalhe, né? Sempre capitaneada por ex-militares, né? Que agora a gente está vendo que estão com as burras lotadas de dinheiro, mas eles estão agora, os que migraram para o governo Bolsonaro, estão querendo migrar agora para outros voos. Eles querem agora estar em lugar onde tem mais dinheiro, mais poder. Então, o personagem é esse aqui, ó, o senhor Sachicida. Então, na parte econômica, Pinochet era de direita. Na parte política, era de esquerda. Porque eu entendo que você queira falar que, não, nós temos que fazer uma reparação histórica. Cara, dizer que o Pinochet era de esquerda na parte política, dá para ver quem é o indivíduo, né? Porque os negros foram escravizados aqui no Brasil, então nós temos que ter essa reparação. Bom, olha só, o último grupo que foi extremamente maltratado no Brasil não foi negro. O último grupo que levou pancada pra caramba no Brasil foram alemães, italianos e japoneses. É difícil você argumentar que 200 anos depois do final da escravidão existe uma dívida histórica. Eu sou contra a cota para deficiente físico. Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Será que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais do planejamento central, do Estado grande, ou do mercado? Então, o senhor Sachicida, ele é o único cara no planeta que diz que o Adolfo do Bigodinho, vou tirar a cena aqui, porque senão a gente tem problema aqui com o algoritmo, né? O Adolfo do Bigodinho,
ele era uma pessoa de esquerda, ele era uma pessoa que está muito mais ligada Gente, é um negócio tão absurdo, é uma ignorância tão grande, porque ele não sabe que o Adolfo do Bigodinho, a primeira coisa que ele fez foi perseguir as pessoas de esquerda dentro desse espectro. Os comunistas na Alemanha foram os primeiros a serem assassinados, os primeiros a serem presos. Agora, é esse indivíduo, com essa ignorância profunda, é o apedeuta dos apedeutas, né, que é o ignorante profundo, que está cuidando agora dos assuntos estratégicos do nosso país, da nossa pátria. E a gente vê esse tipo de informação. É isso que está por trás, gente. O Bolsonaro, ele é o bobo da corte, ele é o fantoche, ele é o boneco do posto. O que está por trás é esse aqui, ó. É muito dinheiro, montanhas e montanhas de dinheiro que estão movimentando aí todos os interesses que estão por trás da campanha de Bolsonaro. Vamos nos recordar que esse setor estratégico, esse setor financeiro, esses investidores, esses grupos de investimento, os grandes grupos de comunicação que estão atrelados também a esses segmentos, eles ensaiaram outras candidaturas. Do ponto de vista mais civilizado, né? Mas não deu certo. Tentaram lançar o Luciano Huck, balão de ensaio, não funcionou, porque também essas candidaturas poderiam dividir também os votos de Bolsonaro, 2 candidaturas no campo conservador. Isso poderia facilitar com que as candidaturas do campo progressista ganhassem um pouco mais de proeminência. Então eles lançaram esses indivíduos com um balão de ensaio para ver o que aconteceria. Então lançaram o Luciano Huck, não deu certo. Tentaram o Dória, também não deu certo. Tentaram o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, também não deu certo. Tentaram até o Mandetta, também não funcionou. O Sérgio Moro lançaram e também naufragou. Então foram muitas candidaturas que potencialmente poderiam tirar votos dessas propostas econômicas que estão ali representadas na figura bizarra do atual presidente da República, que foram deixadas de lado e todos agora estão concentrando todos os poderes nessa candidatura de uma pessoa desesperada. Muitas pessoas estavam pensando que o Bolsonaro seria questionado, seria destruído no Jornal Nacional na segunda-feira. Eu fiz aqui vários vídeos onde disse para vocês que isso não aconteceria, porque a empresa de comunicação que se omitiu em não apontar os crimes de Bolsonaro, o comportamento dele, a desclassificação dele, a desqualificação dele, e fez uma omissão programada, evidentemente em 40 minutos ali, com aquela voz branda do Bonner e da Renata Vasconcelos, de fato não iriam desdizer todo um processo de corrosão mental que aconteceu no Brasil. Então a Petrobras, ela é uma das empresas mais importantes do planeta. E esse governo de entreguistas quer entregar isso apenas para o setor privado. Aconteceu isso, e aí a gente tem hoje uma matéria no UOL que faz essa pergunta, né? Como a Petrobras se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo? Gente, maior pagadora de dividendos do mundo. A Petrobras paga mais dividendos, eu vi o rol de empresas aqui embaixo, do que a Nestlé, que é a multinacional, Rio Tinto, China Mobile, Mercedes-Benz, PNP Paribas, Ecopetrol, Allianz, Microsoft. Gente, e a Sanofi, que é um laboratório, né, de remédio. É um negócio impressionante. Para finalizar, esses ex-militares, agora temos um disputando o governo de São Paulo, um alienígena lá em São Paulo, ele mostra que essa gente toda está toda articulada mesmo para a entrega do nosso país. Ele fez também uma participação no Pânico, o candidato lá, o Tarcísio, o forasteiro, e dizendo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Confiram. E o frete disparou, né? Disparou, enfim. Então isso nos leva a pensar, primeiro, nós temos um grande patrimônio aqui, que é o etanol, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente pode produzir etanol de segunda geração, com cogeração de energia, com frete de irrigação a partir do vinhoto, com geração de biogás, biometano, etc. Segunda questão, está na hora da gente realmente encarar a venda da Petrobras, né? Particionar essa empresa, transformar ela numa corporação, fracionar para que a gente não caia na armadilha de ter um monopólio. Então é isso. A gente vai ter muitos assuntos, gente, daqui até o dia das eleições, e eu vou procurar aqui trazer cada vez mais elementos para também serem repercutidos, né? Para a gente também saber conversar com as pessoas aí que estão absolutamente sequestradas mentalmente por essa gente que está no poder, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez um grande abraço e vamos seguir em frente. Mais tarde eu estou aqui com vocês. Tchau!